Olá pessoal, vou fazer essa videoaula curta aí sobre a representação de ponto flutuante, conversão e outros detalhes que envolvem esse conceito, né? Primeiramente, pessoal, como é que é escrito um número em ponto flutuante, né? O número x, por exemplo, escrito em ponto flutuante, ele tem um bit para o sinal. A gente pode escrever aqui matematicamente como menos 1 elevado ao sinal. Esse S é o sinal, só pode ser 0 ou 1. Vezes 2 elevado a 1 expoente, vou chamar de E aqui, vezes uma mantissa, tá? Mais para frente eu vou falar. Ele é armazenado de forma binária, no seguinte formato. Primeiro a gente tem o bit do sinal, que esse bit do sinal, ele é 0 para números positivos e 1 se for negativo, tá certo? Depois a gente tem aí os bits do expoente e finalmente os bits da mantissa. Lembrando que se a gente está, por exemplo, em float 32 bits, a gente tem um bit para o sinal, mais 23 bits, mais 8 bits para o expoente e mais 23 bits para a mantissa. E isso é o formato usado, que daria aí 32 bits, tá? Ele é conhecido como I3E 754. É a especificação do float 32 bits, tá? Então ele tem 8 bits para o expoente e 23 bits para a mantissa. Bom, vamos falar sobre, primeiramente, a mantissa, né? O que é essa mantissa? A mantissa, então, ela sempre vai estar no formato padronizado, digamos assim, né? A mantissa M, ela é sempre escrita no formato 1, o primeiro bit da mantissa, o segundo, até o último bit da mantissa, né? Nesse caso aqui a mantissa teria 23. Então ela está sempre nesse formato aqui, tá? Ela vai fazer com que o expoente faça flutuar essa vírgula aqui nos bits da mantissa, seja para a direita ou para a esquerda, dado um determinado expoente. Então o que se armazena, na verdade, são esses bits aqui, ó. O que é armazenado nessa mantissa aqui, tá? A gente vai ver mais para frente como é que é essa questão aí. Tá, depois o que a gente pode falar aqui então é do expoente. Expoente. Como é que funciona o expoente? O expoente, ele é armazenado no formato polarizado, tá, gente? Tá, o que é esse formato polarizado? Esse formato polarizado, inicialmente a gente precisa declarar o que a gente chama de número polarizador. Esse número polarizador, vou chamar aqui de npol, ele vai ser 2 elevado a n menos 1, onde n é o número de bits do expoente. Tá, como é que esse expoente é armazenado? Vamos supor que a gente descobriu que o número ele é escrito desse formato aqui, 2 elevado a 3 vezes uma mantissa. Vamos supor que a mantissa tenha 6 bits. E seja essa mantissa aqui, tá certo? Então, a gente vai pegar... Como é que a gente escreve esse expoente 3 aqui, nesse formato polarizado? Tá? Como é que a gente escreve? Primeiro a gente vai descobrir quem é o número polarizador. Vamos supor que esse expoente aqui tenha 4 bits de representação, tá? No nosso exemplo. Tá? A gente possa representar expoentes com 4 bits. Inclusive ele pode ser negativo, tá? Então o número polarizador vai ser 2 elevado a 4 menos 1,
menos 1, isso dá 8 menos 1, 7. Então, esse número aqui, a gente adiciona ao expoente real que está lá. Então, o expoente na forma polarizada, ele é o número polarizador mais o expoente que você obteve, né? Nesse caso aqui a gente vai ter 7, que é o número polarizador, mais o expoente. Isso vai dar 10, que com 4 bits ele é escrito desse jeito aqui, né? Na base 2. Então, se a gente for pegar esse número aqui como exemplo, como é que ele ficaria compactado, sendo que uma mantissa, por exemplo, com 6 bits? Como é que ele seria empacotado, né? Então, primeiro teria o sinal, que é 0, depois 4 bits do expoente, tá certo? E depois os 6 bits da mantissa, que é esse número aqui. Então, esse seria a representação de ponto flutuante seguindo os modelo de I3E 754, tá? Com o bit de sinal positivo, o expoente polarizado e a mantissa. Bom, agora imagina se eu tenho um número que é um número desse tipo aqui, 7.25. Eu quero converter para esse formato aqui. O que eu preciso fazer? Tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer para converter um número real, float, né, para esse formato empacotado aqui, formato semelhante ao I3E 754, é transformar esse número numa representação de ponto fixo, tá? Então, a técnica que a gente vai utilizar aqui, primeiro, é transformar esse cara em binário. Como é que a gente transforma isso em binário? Primeiro, transformar a parte inteira do número em binário. Então, a gente sabe que 7 é escrito nesse formato aqui em binário, né? 3 uns. Então, esse é o valor, esse é o 7, tá? E o 0,25, eu uso um jeito aqui, que é o seguinte: eu venho para um rascunho aqui, escrevo 0,25, isso vai servir para outros números, né? 0,25 é um caso especial, que eu multiplico por 2, então dá 0,5. Eu repito esse 0,5 aqui embaixo e multiplico por 2, dá 1.0. Aí eu removo a parte inteira aqui e repito aqui embaixo. Como deu 0, essa parte fracionada aqui deu 0, então eu paro e eu pego esses números aqui, ó. Tá certo? Esses dois números, e repito daqui para baixo, nessa ordem aqui. Então vai ser 0, 1. Nesse caso aqui é bem trivial descobrir esse número, porque se você for ver, né, aqui a gente tem 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Quando a gente passa da vírgula para cá, a gente tem 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, e é justamente 2 elevado a menos 2 que é 0,25. Mas esse jeito aqui serve para outros valores, tá? Depois eu vou fazer um caso mais complicado. Então, essa parte aqui à direita da vírgula é o 0,25, tá? Bom, pessoal, então agora eu tenho que escrever esse número aqui, eu tenho que ajustar a mantissa desse número no formato padrão da mantissa, que é 1, alguma coisa. Então eu preciso, na verdade, andar com essa vírgula para a esquerda, e aí o número de casas decimais que eu andar para a esquerda será o meu expoente, tá? Então, lembrando, se eu tivesse que andar para a direita, o meu expoente seria negativo. Como eu vou andar 2 casas para a direita,
Então, esse número aqui, ele é igual a 2 elevado a 2 vezes 1,1101. Vou apagar esse zero aqui para não confundir, tá? Bom, então, como a mantissa aqui do nosso exemplo ele tem 6 casas decimais, eu vou completar com 2 zeros aqui para a gente escrever na forma adequada. Bom, continuando, a gente precisa encontrar o expoente na representação polarizada. Eu falei para vocês que o expoente na forma polarizada é o número polarizador mais o próprio expoente. Então, isso daqui vai dar 7 mais 2, né? A gente tem um 9 em base 10, que é igual a esse número aqui na base 2. Bom, a gente já tem o valor do expoente. A gente sabe que o sinal aqui é positivo, né? Então, o sinal é zero. Portanto, o nosso número final, aqui é converter esse número para a base 10, para representação de ponto flutuante, ele vai ficar o sinal mais 4 bits de representação do expoente na forma polarizada, mais a nossa mantissa, que é essa parte aqui, ó. Certo, pessoal? Bom, vamos fazer o contrário. Vamos pegar esse número e converter para a base 10 decimal, né? Como é que eu faço aqui? Primeiro, eu pego esse número aqui do expoente. Então, a gente tem essa equação aqui, né? Vou usar essa equação aqui. Eu tenho um número polarizador e quero descobrir o E. Então, passando o número polarizador para lá, a gente sabe que E é igual a expoente polarizado menos o número polarizador. É razoável, porque se eu somei o número polarizador, o contrário, eu preciso subtrair. Então, meu expoente real, obviamente, vai ser 9 menos 7 igual a 2. Então, eu já sei que o número ele é desse formato aqui, ó, mais 2 elevado a 2, tá? Vezes alguma coisa. E alguma coisa, a gente sabe aqui que a mantissa está aqui, ó. Tirando esse 1, vírgula alguma coisa, o restante é essa mantissa aqui. 1, 1, 0, 1, 0, 0. Bom, andando para remover essa parte aqui desse expoente, então eu vou andar 2 casas para a direita. E eu tenho esse número aqui. Aí, para converter para a base 10, esse cara aqui é 7. E aí a gente vai somando aqui. Quando tiver 1, a gente soma, né? Aqui é 2 elevado a menos 1. A gente vai somar 2 elevado a menos 2, que é 25, tá? Bom, pessoal, então vamos converter o número 0,3 para ponto flutuante, né? Então, esse número aqui. Então, a parte decimal desse número é trivial, é 0, né? Então, a gente precisa converter 0,3 para ponto fixo. Então, a gente vai fazer aquela parte lá do rascunho e vai colocar aqui 0,3 vezes 2, vai dar 0,6. Aí repito aqui 0,6 vezes 2 vai dar 1,2. Removo 1 e passo para cá só o 0,2 vezes 2 dá 0,4. 0,4 vezes 2 dá 0,8. E aí 0,8 vezes 2 vai dar 1,6. Vou fazendo até
que seja suficiente para completar a minha mantiça, tá? E aí, passa aqui 0,6 vezes 2 vai dar 1,2, 0,2 vezes 2 vai dar 0,4 e 0,4 vezes 2 dá 0,8. Observe uma coisa aqui, no próximo vai dar 1,6, né? E vai repetir esse segmento aqui, ó. Então nem preciso continuar, porque ele vai dar 1,6 e começa a se repetir novamente. Então 0,3 em binário, aí eu começo a contar essa parte aqui, ó, daqui para baixo, né? Opa. Vai dar 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. E essa parte aqui vai se repetir infinitamente, tá? Ou seja, eu não tenho uma representação finita para 0,3. Eu sempre vou precisar de cada vez mais em base 2, né? Então essa parte aqui vai ser uma dízima, ele vai sempre se repetir a partir daqui. Bom, o próximo passo seria encontrar o expoente desse caso aqui. Qual é o expoente? Primeiro eu preciso normalizar a mantiça. Então, para normalizar a mantiça, eu preciso andar 1, 2 casas para a direita. Nesse caso aqui. Então, esse número é igual a 2 elevado a menos 2 vezes 1,001100. Tá? Então, botando a vírgula aqui, eu precisei andar com a vírgula 2 casas. Então, eu já tenho o meu expoente aqui. Então, para encontrar o meu expoente na forma polarizada, eu preciso pegar o número polarizador e somar ao expoente. Isso vai dar 7 menos 2, 5. Então, o meu expoente polarizado na base 2, ele é 0, 1, 0, 1, que é o 5 na base 10, tá certo? Então, já tenho o meu expoente, já tenho a minha mantiça de 6 bits. Uma coisa importante aqui que eu esqueci. Na verdade, se a gente tem que, para fazer essa conversão aqui, a gente precisaria olhar esse próximo bit aqui. Esse próximo bit é 1, né? Porque o número segue assim, né? Você não pode só olhar as 6 casas, não. Você precisa olhar a próxima casa aqui para fazer o arredondamento correto, né? Então, se a gente for olhar a mantiça desse número correto, ela vai somar 1 aqui no sexto bit aqui. Então, a minha mantiça com 6 bits vai ser 0, 0, 1, 1, né? Os bits da mantiça significantes. 0, 1 aqui no final, porque se fosse 0, eu continuaria 0 aqui, mas como é 1, o próximo bit eu arredondo para ter uma representação mais próxima do 0,3. Ela, nesse caso aqui, ela vai exceder de 0,3, tá? Não vai ficar por falta, vai exceder. Então, vai ser próximo de 0,3, vai ser um pouquinho maior de 0,3, mas vai ser a representação mais próxima que a gente vai ter de 0,3, mas precisa arredondar essa última casa aqui. Então, a mantiça é isso daqui. Então, o número na forma encapsulada fica 0 de sinal, 0,1, 0,1 de expoente e 0,011, 0,1 para a nossa mantiça. Essa representação aqui com 4 mais 8, 12, 13 bits no total. Tá certo? Bom, se a gente fosse voltar, ou seja, converter esse caso aqui para se a gente fosse converter esse caso aqui para a base 2, como é que a gente ia ter? Converter esse número aqui para decimal, né?
Aí de primeiro precisa encontrar a mantissa. A mantissa é isso aqui, obviamente, a gente já sabe. Então, como ele é vezes 2 elevado a menos 2, aqui bastaria somar, subtrair o valor de 7, né? A gente ia encontrar o expoente 2, menos 2. Então, esse número aqui seria andar 2 casas com a vírgula, então daria esse valor aqui. Aí eu precisaria somar aqui. Esse cara é o menos 1, esse cara é o menos 2, esse cara é o menos 3, esse cara é o menos 4, esse cara é o menos 5, esse cara é o menos 6, esse cara é o menos 7 e esse daqui é o menos 8. Tá? Então eu vou somar 2 elevado a menos 2 mais 2 elevado a menos 5 mais 2 elevado a menos 6 mais 2 elevado a menos 8. Então, esse é o valor que seria a aproximação de 0,3 na representação que se encontra aqui, no caso com 6 bits de mantissa e 4 bits para o expoente. Certo? Vamos ver se está certinho aqui, se eu fiz alguma coisa errada. Então, a mantissa é isso daqui, tá certo? E aí andei 1, 2 casas, tá certinho. Então vamos ver como é que fica. Então é isso daí. Vamos ver como é que fica isso daqui, esse valor no Python aqui, porque a gente vai fazer. Então fica 2 elevado a menos 2, mais 2 elevado a menos 5, mais 2 elevado a menos 6, mais 2 elevado a menos 8. Então esse número fica esse cara aqui que a gente está vendo. Certo? Então é isso aí, pessoal. Um abraço.